Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Morei Malahi Ben Israel. Estamos aqui na manhã deste que é o quarto dia da semana, metade da semana. Estamos aqui nessa manhã para fazermos a leitura e trazermos um comentário da quarta aliá da Parashá que estamos estudando esta semana, que é a 14ª porção de nossa bendita Torá, que é a Parashá Vaiera. Hoje, quarto dia, quarta aliá, e a leitura de hoje está no capítulo 7 de Shemot, Êxodo, capítulo 7, do versículo 8 até o capítulo 8, versículo 6. Hoje, pelo calendário gregoriano, estamos no dia 22 de dezembro do ano de 22 de janeiro do ano de 2025 e dia 22 do mês de Tevet do calendário judaico do ano de 5785. Então, quero dar as boas-vindas a todos que têm estado conectados conosco, a você que tem nos acompanhado, o trabalho que fazemos através do nosso canal Anusim Brasil, que Hashem, nosso Deus, lhe abençoe grandemente. Sejam todos bem-vindos à casa dos Bnei Anusim, e a você que hoje, dia 22 de janeiro e dia 22 de Tevet, está completando mais um ano de vida. Nossos votos de parabéns, felicidades e muitos anos de vida, que Hashem lhe abençoe grandemente. Parabéns, felicidades, Mazal Tov. Vamos então à leitura de hoje. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim venatam lanu et torato, Baru atah Adonai noten hatorá. E o Eterno disse a Moshe e a Aarão: quando o faraó foi solicitar apresentar o milagre, dirás a Aarão: toma tua vara e joga diante do faraó para que se torne serpente. E Moshe e Aarão vieram diante do faraó e fizeram como o Eterno ordenou. E o faraó chamou os sábios e feiticeiros do Egito, e eles fizeram com suas magias a mesma coisa. Cada um jogou sua vara, e ela se transformou em serpente. Mas a vara de Aarão tragou todas as outras, e endureceu-se o coração do faraó, e não os escutou conforme o Eterno previra. E o Eterno disse a Moshe: o coração do faraó está pesado, e ele se recusa a deixar ir o povo. Vai ter com ele pela manhã, quando ele sair para as águas do Nilo, e ficarás na sua direção, às margens do Nilo, e a vara que foi convertida em serpente tomarás em tuas mãos, e dirás ao faraó: o Eterno, Deus dos Hebreus, enviou-me a ti, dizendo: envia o meu povo e me servirão no deserto. E não atendeste até agora. O Eterno então disse: por isso saberás que eu sou o Eterno. Golpearei com a vara que está em minha mão as águas do Nilo, e elas se converterão em sangue. E os peixes do Nilo morrerão, e o Nilo cheirará mal, e os egípcios se cansarão de não beber das suas águas. E o Eterno disse a Moshe: dize a Aarão: toma tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre seus rios, sobre seus canais, sobre suas lagunas e sobre toda a reunião de águas, e elas se transformarão em sangue. Sangue haverá em toda a terra do Egito, não nas madeiras e nas pedras. E Moshe e Aarão fizeram como o Eterno lhe ordenou. E as águas do Nilo se transformaram em sangue, e os peixes que lá viviam morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não puderam beber de suas águas. E houve sangue em toda a terra do Egito.
E os magos do faraó fizeram o mesmo com suas magias, e endureceu-se o coração do faraó, e ele não escutou Moshe e Aharon, conforme devira Deus. E o faraó foi para sua casa e não se preocupou mais com isso. E os egípcios cavaram poços ao redor do Nilo para beberem de suas águas, pois não puderam beber das águas do Nilo. E passaram-se 7 dias depois do Eterno ferir o Egito, quando ele disse a Moshe: Vai ao faraó e diz-lhe: Envia meu povo para que me sirva. E se recusares a enviá-lo, eu ferirei todas as tuas fronteiras com rãs. E do Nilo sairão rãs, e elas virão à tua casa, e entrarão no teu dormitório, sobre tua cama, na casa de teus servos, de teu povo, e nos fornos e nas tuas provisões. E o Eterno disse a Moshe: Diz a Arão: Estende tua mão com tua vara sobre os rios, canais e lagunas, e faze subir as rãs sobre a terra do Egito. E Aharon assim o fez. E o faraó chamou Moshe e Aharon e lhes disse: Rogai a Deus para que tire as rãs de mim e do meu povo, e enviarei o povo, e sacrificarão ao Eterno. E Moshe disse: Pede, quando hei de orar por ti e por teus servos, por teu povo, a fim de aniquilar as rãs de vossas casas, e que fiquem restritas ao Nilo. E Faraó disse: Para amanhã. E Moshe disse: Seja feito conforme tuas palavras, para que saibas que não há como o Eterno nosso Deus. Amém. E assim temos a leitura, a segunda aliá. Vou abaixar isso aqui. A leitura da quarta aliá da Parashá Shemot. A Parashá, ela segue falando do endurecimento do coração do faraó, e à medida que ele ia endurecendo o seu coração, não permitindo que o povo fosse ao deserto para oferecer sacrifícios a Deus, de maneira que toda vez que o faraó prometia deixar o povo ir embora e ele endurecia o seu coração, vinha sobre o Egito as pragas. E nessa leitura da quarta aliá, nós vimos que foram a praga das rãs, que entraram por todas as casas, e em todos os lugares haviam rãs espalhada por toda a terra do Egito. Mas antes da praga da rã, foi a praga do Nilo, que era de onde era retirado a água, tanto para beber como também para a agricultura, e toda a água do Nilo se transformou em sangue, e o faraó, então, passado 7 dias, ele manda chamar Moshe, no caso das rãs, porque no caso do Nilo, vimos que os próprios magos, né, como diz, os magos do Egito fizeram o mesmo com suas magias, e endureceu seu coração do faraó. Moshe, nós vimos que ele aqui enfrenta uma grande luta, né? Tinha um grande opositor diante de si. Moshe tinha uma missão, a missão era tirar o povo de Israel do Egito, da escravidão, mas o faraó, Moshe, na verdade, não estava agindo com um homem honesto. E Moshe estava
tratando de um assunto com um homem totalmente desonesto, sem caráter e sem palavra. Então, é difícil realmente chegar-se a um acordo quando realmente seja nós mesmos, né? Quando estamos tratando de algum assunto com alguém, com alguma pessoa que age com desonestidade, que não cumpre com a sua palavra, de maneira então que isso dificulta qualquer tipo de negociação. Então, Moshe enfrenta toda essa dificuldade porque o faraó realmente não era um homem de palavra. Ele prometia e não cumpria. Então, muitas pessoas agem também dessa forma, né? Não cumpre com aquilo que prometem. Então, nós não podemos agir dessa forma, né? Nós temos que cumprir com aquilo que nós prometemos. Caso contrário, nós também deixamos de ser uma pessoa honesta, né? Não há honestidade quando nós não cumprimos com as nossas obrigações, tanto para com os homens como também para com Deus. Então, tudo quanto nós decidimos fazer e obedecer, né? Então, nós temos que realmente colocar em prática e, como nós falamos, né? Agir como Abraão, que quando Deus falou para que ele fizesse a Brit Milá, Abraão não esperou, não ficou pensando se realmente ele estava certo dessa decisão. Abraão foi e fez a sua circuncisão, circuncidou tanto Ismael e circuncidou Isaac. Então, no caso do faraó, o faraó não agia com honestidade. E todo o trabalho torna-se difícil, vai criando mais dificuldade. Foi o que aconteceu com Moshe. Moshe passa a ter mais dificuldade, enfrenta mais dificuldade, porque o faraó não cumpre com aquilo que ele prometeu. Então, lemos aqui também, né, que uma invasão das rãs nas casas dos egípcios, né, ele novamente Moshe vai ter com o faraó e ele promete, né? Promete deixar o povo ir embora. Aí Moshe perguntava: e quando vai ser? Ele: amanhã. Então chegava no outro dia, as rãs já tinham passado, já não estavam mais, e o faraó novamente endureceu o seu coração e Moshe foi passando, né, por essa situação e ocorreram as 10 pragas sobre a terra do Egito. Então, é muito importante que a gente possa sempre meditar no que a Torá diz em relação à nossa vida, às nossas atitudes, né? Moshe fala que ao faraó e diz: pede quando hei de orar por ti e por teus servos e por teu povo, a fim de aniquilar as rãs de vossas casas e que fiquem restritas ao Nilo. E o faraó disse: amanhã. Moshe disse: seja feito conforme tuas palavras, para que saibais que não há como o eterno nosso Deus. Então, foi o que aconteceu em todas as situações, né? Então, a gente vê realmente torna-se uma situação bem difícil de lidar como uma pessoa que não tem caráter, que não tem personalidade e que não assume as suas, não cumpre com as suas palavras. Então isso, amanhecia o dia, Moshe esperava que já podia tirar o povo, mas não, o faraó novamente endureceu o seu coração. Então, nós sabemos que a saída do Egito para a terra de Canaã é o retorno. Israel
estaria iniciando, né? Então seria o quê? Uma techuvá. Então a techuvá, que também significa retorno, é o que nós também estamos fazendo. Então a saída, o início, né? Quando Moshe vai obedecendo a ordem do Eterno para tirar o povo da terra do Egito, ali começou todo o processo de techuvá. Então, a princípio, como povo, a techuvá para todos os filhos de Israel que habitavam na terra do Egito. Hoje, a techuvá, ela ainda é para todos, né? Para todos de qualquer nacionalidade. Todo aquele que desejar fazer a sua techuvá, voltar-se para Deus e para o Deus de Abraão, né? Podem fazer. Só que o que nós vimos que muitas pessoas têm dificuldade para isso, enfrentam dificuldade pelo fato de viver num país, né, onde aparentemente tem a sua liberdade, mas que a gente sabe que não há liberdade, não existe liberdade, quando que a pessoa ela passa a ter dificuldade para cumprir os mandamentos do Eterno fora de Israel. Então, quem vive fora de Israel, quem mora fora de Israel, seja aqui no Brasil ou em qualquer outro país, e deseja fazer a sua techuvá, o seu retorno para o Deus de Israel e para o povo de Israel, nós sabemos que ele vai enfrentar muitas dificuldades, mas não há também motivo nenhum para não continuar, né? Então, pode demorar, pode passar um ano, pode passar 2 anos, mas a seu tempo tudo vai se encaminhar. Então, a dificuldade que a pessoa tem fora de Israel para fazer a sua techuvá é em relação a trabalho, né? Que é o mais importante, né? Porque principalmente para aqueles que têm família, que são casados, sabem que precisam trabalhar para sustentar a sua família. Então, muitos têm realmente o desejo de fazer a sua techuvá, o seu retorno, e entrar no povo de Israel, mas percebem toda essa dificuldade, porque a empresa não libera ou o patrão promete que vai permitir que ele cumpra o Shabat ou as festividades, mas que isso, na verdade, torna-se apenas um discurso e que o tempo vai passando e a pessoa realmente não consegue ter realmente essa liberdade para cumprir as mitzvot. Então, é fato que nós devemos, claro, esperar em Deus, esperamos no Eterno, mas não podemos deixar de agir, né? Moshe tinha a confiança em Deus, Deus tinha falado que ele tiraria o povo da terra do Egito, mas Moshe todos os dias comparecia perante o faraó. E mesmo que o faraó negasse, né, o pedido, no outro dia Moshe vinha novamente. Então, é a persistência também que nos conduz aí nessa techuvá. Ok? É isso então, nós ficamos por aqui na leitura de hoje da quarta Liá. Desejamos a todos um ótimo dia. Que Hashem, nosso Deus, vos abençoe e vos guarde, vos livre de todo mal, de todo perigo. Tenham todos um ótimo dia, um excelente dia de trabalho com as bênçãos do Eterno. Fique com Deus. Shalom, shalom. Boker Tov. Shalom.